Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. E eu começo com uma informação de uma notícia que está acontecendo agora, que é o leilão do Hospice de Beaune. Como acontece sempre no terceiro domingo de novembro, tem um leilão dos vinhos do Hospice de Beaune. Atualmente, eu estava acompanhando, a gente está no lote 429. É um total de 770 lotes. O que é exatamente esse leilão? O Hospice de Beaune é uma espécie de Santa Casa de Misericórdia que foi fundada no século XV, lá na Borgonha. E que, para sobreviver, precisa de doações. A gente está falando de Beaune, Borgonha. Muitas das pessoas doam para o Hospice de Beaune vinhedos. Então, o Hospice de Beaune, apesar de ser um hospital, uma Santa Casa de Misericórdia, ele tem muitos vinhedos. E aí ele tem um modelo que eu considero muito inteligente. Ele cuida desses vinhedos, cuida das uvas, elabora os vinhos, coloca em barricas e aí leiloa exatamente essas barricas. Atualmente ele tem uma enóloga à frente de tudo isso, que é a Ludivine, que é uma pessoa muito competente, que elabora esses brancos e esses tintos que estão sendo leiloados. Até agora, o lote mais barato, a barrica mais barata, ela saiu por 12.900 euros. E a mais cara, por 378 mil euros, que é um Batá Montrachet. Aí o que acontece? Esses vinhos são leiloados, essas barricas, a pessoa compra, tem inclusive um brasileiro, que é o Alaor, da Anima Vino, que já comprou diversas vezes no Hospice de Beaune, compra essa barrica e aí passa para uma vinícola, para um enólogo, que vai cuidar do amadurecimento desses vinhos em barrica, decidir até quando o vinho fica em barrica, quando é que ele vai ser engarrafado, define todos os procedimentos e depois os vinhos do Hospice de Beaune são engarrafados e chegam ao mercado. Né? Então é uma forma que eu acho muito inteligente de como você garantir dinheiro para um hospital que tem, né, um hospital, não é um hospital público, mas é um hospital que não cobra consultas e tudo mais da população carente e vem funcionando na Borgonha desde do ano 1443, se não me falha a memória. Agora, olha o que aconteceu nessa semana. Eu vou começar com um texto que está na Levan Filosofia, que subiu ontem, sábado, no Paladar. Vocês acompanharam um pouco da minha aventura pelo Alentejo, né, no evento grande, né, o Anfra Wine Day, que o Rossim promove ali com 60 produtores de diversos países que elaboram vinhos em ânfora. É a segunda vez que eu vou no evento, eu gosto muito do evento, não só pela oportunidade de entender e de provar o que está acontecendo em ânfora, mas também por uma festa local que é a abertura das ânforas. Durante a abertura das ânforas, você vai nos vilarejos e lá várias pessoas elaboram vinhos em ânfora, assim no porão da sua casa. E aí dia 11 de novembro, é o dia de São Martim, as pessoas abrem as ânforas e você pode ir provando, você pode ir de casa em casa, hoje em dia é um pouco mais turístico, você pode comprar um ticket e vai pela região, pelo vilarejo, provando os diversos vinhos em ânfora. Esse é um lado da história. O que eu escrevi na minha coluna? Eu fui contar um pouquinho como é que a ânfora está ficando cada vez uma coisa de gente grande, vamos dizer assim. A gente tem, claro, esses vinhos mais artesanais, que são elaborados ali nos vilarejos da região do Alentejo, mas tem muito vinho em ânfora que vem ganhando muita qualidade nos últimos anos. E isso desperta várias discussões, a começar assim, o que é ânfora? O que é talha? Talha é a palavra que Portugal usa para chamar as ânforas, mas ao mesmo tempo tem uma DOC talha que determina uma série de regras para a elaboração desse vinho. E o que é talha ou ânfora? É apenas o recipiente com este formato ou é o recipiente com esse formato elaborado de barro? Tem enólogos que acham que vinho em ânfora pode ser um vinho elaborado em qualquer recipiente com o formato de ânfora. São a minoria, mas eles discutem isso. Se a ânfora tem epóxi dentro, continua sendo ânfora ou porque você não vai ter essa sensação mais terrosa no vinho, né? Quais são as variedades que são legais para ser elaboradas em ânfora? Alicante Bouschet, que é uma uva mais potente, mais concentrada, é raro ela em ânfora. Por quê? Então, assim, está sendo uma série de discussões que mostram, assim, que a ânfora, ela deixou de ser visto apenas como um recipiente,
como um lugar de vinho artesanal para motivar os enólogos a elaborar vinhos de qualidade. E aí começa-se a discutir essas questões um pouco mais técnicas, ou se pensar melhor como tirar o melhor proveito da ânfora. Tipo, a ânfora é só para vinificar, ou a gente pode vinificar em inox e pôr o vinho para amadurecer em ânfora. Então, assim, tem uma série de questões surgindo e é um pouco isso que eu tratei na minha coluna lá no Paladar, né? Além disso, foi uma semana curta, né, com feriado no meio, e eu participei apenas de uma degustação em São Paulo, que foi a estreia da Cellar nos vinhos chilenos. A Cellar é uma importadora que começou com França, depois foi Itália, Espanha, e agora está vindo também para o Chile. E ela escolheu um vinho de um produtor que eu gosto bastante, que é o Pandolfi, é o Enzo Pandolfi, que elabora vinhos lá em Tata. Ele, na verdade, elabora vinhos junto com o Pancho Massoc, que elabora vários vinhos, eu já comentei aqui, são pequenos produtores que têm uma preocupação grande em resgatar as variedades locais, fazer vinho com menor intervenção. Então é um jeito de ver o vinho chileno diferente do que a gente conhece quando a gente pensa nos vinhos chilenos dos grandes vales. São vinhos de menor produção, em geral com baixa intervenção, e o Pandolfi é agora o primeiro rótulo chileno a integrar o portfólio da Cellar, e que está indo nessa pegada de vinhos de menor intervenção. Além disso, teve uma degustação, que não é exatamente uma degustação, eu comentei aqui bastante, principalmente no primeiro semestre, que a Ambev estava entrando no mundo do vinho a partir de uma vinícola argentina, que é a Dante Rubino. E hoje em dia a Ambev ela é parceira, ela promove o Fechado para Jantar, que é um jantar, como o nome fala, que o Rafael de Spiriti elabora junto com os sócios, né? E é um evento que eu sempre quis ir, nunca deu certo, e dessa vez deu, que é esse jantar especial que ele faz. Ele fez num casarão antigo lá no bairro do Ipiranga, e o jantar todo foi harmonizado com os vinhos da Dante Rubino, né? Outro tema para trazer. Teve uma notícia semana passada que eu fiquei pensando muito o que eu iria comentar aqui, porque saíram as listas dos 100 melhores vinhos, tanto da revista norte-americana Wine Spectator, como do crítico James Suckling, né? A Wine Spectator colocou como melhor vinho o Ardiano, que é um Brunello de Montalcino, elaborado, que é de propriedade do André Esteves, que é um brasileiro, é o dono do BTG Pactual. E o James Suckling elegeu como melhor vinho, na verdade foi um espumante, que é o Grand Siècle Grand Cuvée, número 26, da Laurent Perrier. E quando saem essas listas, né, muitas vezes fica assim, mas esse é o melhor vinho? É o melhor vinho, por que a Wine Spectator colocou esse vinho e não colocou, por exemplo, um Brunello de produção super pequena, por exemplo? E aí eu estava com isso na cabeça quando o Ricardo César, o Ricardo é um dos 4 autores do Guia de Vinhos, que é esse projeto que eu tenho de um guia que a gente prova vinhos por preço, né? E que eu lancei, que já comentei bastante aqui recentemente. E a gente tem uma newsletter que sai, né, toda semana, e cada semana um de nós escreve. E aí o Ricardo propôs falar exatamente desse tema, e ele fez uma análise que eu recomendo muito, que assim, o que coloca esses vinhos em destaque desses grandes críticos internacionais. Ele é o melhor vinho? Não, ele não é o melhor vinho, mas é um vinho de muita qualidade, isso claro, e que responde a alguns critérios que são: a qualidade, claro, a relação preço, não são vinhos baratos, mas também não são vinhos caríssimos. Isso pensando em preço de mercado norte-americano, não de mercado brasileiro, que aqui tudo triplica, quadriplica, quintuplica, tudo mais. E que são vinhos acessíveis, que o consumidor consegue provar. Então, assim, essa análise toda ajuda a explicar por que a gente tem um Ardiano, que é um vinho brasileiro, no primeiro lugar, numa revista norte-americana, que é a Wine Spectator. Eu gostei bastante dessa análise do Ricardo. Além disso, a gente tem a região do Etna, como notícia, anunciando que eles, desde 1968, eles são uma DOC, que é uma denominação de origem controlada, e o consórcio que reúne os principais produtores, ele decidiu pleitear ser uma DOCG, que é uma denominação de origem controlada e garantida. Ou seja, eles estão pondo regras um pouco mais rigorosas na elaboração dos vinhos do Etna, porque eles estão pleiteando isso, né? E por quê?
Eu acho que tem um amadurecimento da região do Etna. O Etna antes era uma região que chamava pouca atenção. Hoje em dia ele vem mostrando vinhos de muita qualidade. Recentemente eu comentei aqui um vinho do Ângelo Gaia que eu provei e que eu gostei bastante, né? Então, e eles estão pleiteando isso. Deve demorar ao redor de 2 anos, se eles conseguirem. E aí, se conseguir, o que acontece? O Etna passa a ter direitos de colocar sub-regiões ali do Etna, diminui um pouco a quantidade de produção por planta, e também eles pedem, hoje em dia os espumantes de lá tem que ser feito com a uva tinta, que é a Nerello Mascarelli, e a ideia é que também possa ser feito com a uva branca. Então vamos acompanhar. Eu achei interessante para prestar atenção o que o Etna tá pensando em fazer da vida. E por fim, a gente viveu uma semana de muito calor, né? Agora, hoje, vocês podem ver aqui atrás, está quase chovendo. Então, a gente está numa época de muitos extremos e isso afeta também os vinhos, né? E o que aconteceu esse final de semana? Choveu muito na região lá do sul. Eu li uma notícia que tinha uma corrida que foi cancelada, uma corrida pelos vinhedos que foi cancelada por causa da chuva e por causa de todas as enchentes. Aí eu liguei para a Lúcia Porto, ela é sócia do Brasil de Vinhos, que é um projeto que foca bastante, Brasil de Vinhos, nos vinhos brasileiros, e perguntei o que tinha acontecido com as vinícolas, porque ainda é muito cedo, assim, as vinícolas não contabilizaram prejuízos, e ela contou que a região, tanto de Flores da Cunha como de Alto Montes, foram regiões bastante afetadas com a chuva, né? E o que a gente sabe, assim, as vinícolas ainda não computaram prejuízo, mas alguma coisa aconteceu. Por sorte, a gente está em novembro, que é um mês que é tudo bem chover nos vinhedos, mas vamos acompanhar o que está acontecendo, né? É isso. Boa semana para vocês e que a gente tenha um clima um pouco mais estável. Obrigada.